Eu sou a doutora Ana Virgínia Vandenberg, hematologista, professora da UEPA. E hoje eu vim falar sobre leucemias, da sua conscientização do mês de fevereiro laranja. Então, é muito importante a conscientização para que a gente possa ter o diagnóstico mais rápido, precoce e também o tratamento. Hoje em dia, nós temos várias modalidades de tratamento. Deixamos de ter só a quimioterapia para ter um tratamento mais alvo, o tratamento mais direcionado para cada tipo de doença e também mais personalizado para o tipo de paciente. Então, vamos entender um pouquinho o que são as leucemias, o que significa essa campanha Fevereiro Laranja, como se faz o diagnóstico e citar tratamentos das leucemias e qual o papel da sociedade na luta contra essa doença. Bem, o que são leucemias? Nós definimos como câncer do tecido hematopoético, que atinge a medula óssea e o sangue periférico. Normalmente, nós começamos a observar essa doença no sangue periférico e muitas vezes é necessário que a gente precise da medula óssea, que fica dentro dos ossos chatos, né, que é o externo, e também os ossos ilíacos, tanto na parte anterior quanto na posterior. Por isso que muitas vezes nós, para podermos fazer o diagnóstico, precisamos desses exames que nós dizemos que são um pouco invasivos, mas que são de suma importância para que a gente possa, então, fechar o diagnóstico e ver qual o tipo da leucemia. Para as leucemias agudas, que são as leucemias do setor linfóide e do setor mieloide, nós vamos dividi-las em aquelas que vão precisar ter um acompanhamento mais rápido, que vão precisar ter um diagnóstico precoce. Enquanto as leucemias crônicas, tanto linfóide quanto mieloide, elas já podem ser um pouquinho, com diagnóstico um pouquinho mais lento, porque elas têm já um curso mais indolente, mas precisam ser diagnosticadas para que a gente saiba, então, quando é que elas vão ser tratadas e qual é o tipo de tratamento. Por quê? Hoje em dia é muito importante nós fazermos o tratamento correto das leucemias. Então, muitas vezes, até nas leucemias agudas, nós observamos que existe uma necessidade muito grande, eu preciso tratar a doença, sim, mas nós precisamos fazer o tipo. Tanto que, para a gente saber essa maturação, eu coloquei essas figurinhas para a gente realmente observar que cada uma é diferente da outra. E ela é uma doença de célula, é uma doença de sangue. Tanto o sangue que sai da veia, que a gente chama de sangue periférico, quanto as células que vêm da medula óssea. Bem, essas células, então, elas vão fazer o quê? Vão dizer como é que a gente vai fazer o tratamento dessa doença. Então, é muito importante a gente ter, então, a clínica do paciente associado a essa que nós chamamos de morfologia. Porque através dessa maturação, desse tipo de célula, nós vamos ter, então, o tratamento correto e também o prognóstico desses pacientes. O que é o prognóstico? Aquela maneira que nós vamos dizer que a doença vai ter um resultado muito bom, talvez não. E como é que a gente deve realmente fazer hoje em dia os tratamentos que são inúmeros e que vão diferenciar para cada um desses 4 tipos principais que podem ser subdivididos em outros, tá? Segundo o INCA, a incidência, das leucemias tem crescido muito e mais ou menos 3% desses cânceres, eles precisam ter o diagnóstico precoce porque eles vão ter uma melhor sobrevida. Então, a sobrevida vai ser longa, principalmente, hoje em dia, o que nós queremos, o câncer das leucemias agudas, de uma maneira geral. Os sintomas, eles variam de paciente para paciente, mas estão sempre dentro de fadiga, tem aquele cansaço que o paciente tem, astenia, sangramentos, febre que a gente não sabe, então, caracterizar essa febre, infecções, aqueles pacientes que começam a ter infecções e são infecções graves, infecções frequentes e dor óssea.
estão os sinais que são mais característicos das leucemias. Normalmente, eles estão presentes em outras doenças, mas quando nós não temos uma etiologia, uma maneira de dizer de onde vêm esses sintomas, é bom pensar num caso de leucemia, tá? Bem, nós sabemos que existem alguns fatores de risco que vão aumentar a possibilidade do indivíduo ter leucemia, como a exposição a radiações ionizantes, o benzeno, histórico familiar, síndromes genéticas como a síndrome de Down, que fazem com que ela possa ser mais frequente. Exposições ocupacionais também. Então, agentes químicos hoje em dia, nós temos que ter muito cuidado porque nós sabemos que existe um risco dobrado do indivíduo ter leucemia. Agora, a identificação precoce, ela é muito importante para que a gente possa fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, reconhecendo os sintomas, esses fatores de risco, nós vamos começar, então, a tratar a doença antes que ela comece a se desenvolver, antes que ela comece a progredir. É importante que a gente faça o diagnóstico entre leucemia aguda e leucemia crônica. Por quê? Como o próprio nome está dizendo, a aguda ela tem um crescimento muito rápido e ela se caracteriza por ter as células imaturas que são chamadas de células blásticas, tá? E esses sintomas normalmente são sintomas intensos e de início súbito. Por isso que o tratamento imediato é extremamente necessário. Então, aquele paciente que começa a ter sangramentos, né, de uma maneira rápida e muito assim disseminada. Então, sangra o nariz, sangra a gengiva, apresentam manchinhas roxas no corpo. O paciente começa a ter febre e não encontra assim uma causa para essa febre. Às vezes, uma pneumonia muito importante quando o paciente que estava rígido. É bom a gente sempre pensar nesse diagnóstico e associar exames para que a gente possa fazer, então, o mais rápido possível o reconhecimento da doença. Já a leucemia crônica, ela é mais indolente, ela tem uma evolução mais lenta e ela se caracteriza pela presença de células maduras. Algumas leucemias crônicas, como a leucemia linfóide crônica, ela pode ser assintomática durante anos. E quando eu digo anos, são muitos anos mesmo, 10 anos, 16 anos, 20 anos, tá? E nem sempre o tratamento é imediato, como exemplo da própria leucemia linfóide crônica, o que é importante dizer não acontece com a leucemia mieloide crônica, que embora ela também seja uma doença lenta, mas como ela tem uma alteração genética, é importante que a gente reconheça e comece a fazer o tratamento, porque hoje em dia nós podemos, inclusive, em algum momento, parar o tratamento da leucemia mieloide crônica. De uma maneira geral, o prognóstico das leucemias agudas, ele é mais reservado que das leucemias crônicas, principalmente nos adultos, tá? E a resposta, ela pode ter, né, uma resposta muito variada, dependendo do prognóstico que esse paciente tem, ou seja, de fatores como fatores genéticos, de massa tumoral, que a gente diz de muitas células, que vão variar, então, de paciente para paciente, para que a gente possa dizer que esse paciente vai ter uma resposta boa e até uma cura, ou que a gente vai precisar de um tratamento ainda mais robusto para esses pacientes. Sendo que a abordagem terapêutica na aguda, portanto, precisa de uma intervenção urgente, enquanto que na crônica, o monitoramento, né, então, às vezes, muitas vezes a gente fica observando o paciente a longo prazo, como acontece na leucemia linfóide crônica, é importante. Sempre lembrando que na mieloide crônica a gente deve tratar logo assim que fizer o diagnóstico. E o que consiste, então, essa campanha do Fevereiro Laranja? Então, a gente vai fazer campanha, ela é uma campanha internacional, conscientizando sobre esses tipos de leucemia, deixando a população que às vezes começa a ter algum sintoma e posterga, demora a ir com o médico, e também os médicos que não estão acostumados a ver essas doenças de uma maneira mais frequente. Então, é justamente para lembrar que isso pode ser um diagnóstico.
A institucionalização, que foi, então, em alguns países adotados com o reconhecimento de datas específicas. Aqui a gente tem, então, o laranja em fevereiro, que é para a gente poder saber que vai chamar atenção, e todos os grupos de hematologia, de câncer, lembram sempre, né, então, deste mês. O combate ao estigma, então, reduzir preconceitos, né, e informações que não são corretas. A gente precisa da informação correta para o paciente. Às vezes vem alguma alteração em um exame de sangue e já confundem com leucemia e faz assim uma confusão, pede para o paciente ser imediatamente internado e fazer alguns exames que muitas vezes não é necessário. Então, a gente tem que ver essa doença. Para as pessoas assim mais simples, a gente sabe que é uma doença que não tem possibilidade de passar para uma outra pessoa, cada um vai ter a sua doença. E assim, ela é individualizada assim para cada paciente. Tem um impacto no diagnóstico, então, quando você já pensa nessa doença, quando já começa a, pelo menos, colocar, como a gente diz, o diagnóstico diferencial, isso pode reduzir, né, então, que o paciente vá, inclusive, chegar a óbito. Então, esse diagnóstico precoce, ela faz com que o tratamento seja mais rápido, muitas vezes que seja um tratamento mais específico e, com isso, levando a uma grande chance de cura para o paciente. No Brasil, nós temos hoje em dia uma visibilidade maior e principalmente um incentivo à doação de medula óssea, que é muito importante para as leucemias agudas. Por isso que ele também faz parte do tratamento e da conscientização aqui no Fevereiro Laranja. E esses resultados positivos fazem com que muitas pessoas sejam engajadas. Então, nas universidades, nos hospitais, também dentro de postos de saúde, sempre pensando que existe uma possibilidade que esses pacientes precisam ser olhados de uma maneira diferente, principalmente os de leucemias agudas, porque eles vão ter prioridade sobre outras doenças para começar o tratamento. Importantíssimo serem encaminhados para serviços de referência, porque eles vão saber tratar direitinho o paciente, tá? Bem, nós sabemos que com essas campanhas, né, e esse reconhecimento da doença, já aumentou em mais de 15% as doações de medula óssea a partir de 2023. Então, sempre importante a gente ter pessoas que possam doar, porque nós temos uma população extremamente heterogênea. Então, aqui no Brasil, essa campanha vem junto, né? Então, da leucemia, o tratamento com o transplante de medula óssea, que nós precisamos, então, ter pessoas que estejam dispostas voluntariamente e com ato de amor a doar medula e também a doar sangue. Bem, essas atividades que são promovidas durante esse mês são as palestras, né, e campanhas com conteúdos que possam derrubar mitos. Então, todo mundo vai morrer porque tem leucemia. Como eu tenho leucemia, vai cair meu cabelo, o tratamento é melhor eu não ficar fora. E saber que existe esse tratamento feito por um profissional, né, especializado, que é o hematologista. Então, muitas pessoas nem ouviram falar sobre esse profissional, e é ele que vai tratar esse câncer do sangue. Cadastro para doação de medula, então, normalmente a gente pede para as pessoas que vão ouvir nessas campanhas educacionais que venham pacientes para fazer, né, então, também coleta que é a coleta de sangue, para ver se é compatível com um receptor, né? E em 2023, nós tivemos mais de 50 mil participantes em ação em 10 estados, para a gente poder, então, isso a gente está aumentando cada vez mais, e isso traz, então, impacto na saúde pública, porque as pessoas vão procurar mais exames, e isso estimula, então, as políticas públicas de saúde a terem esses exames e ter profissionais disponíveis para que possam orientar os pacientes, orientar os colegas e fazer o tratamento de uma maneira mais precoce e mais personalizada. Como é que nós vamos, então, fazer o diagnóstico?
O hemograma, ele normalmente vai avaliar a contagem das células, então os leucócitos estão em maior número, estão em menor número. A morfologia é uma célula imatura, como acontece na leucemia aguda, não é uma célula mais madura, ela é do setor linfóide, é do setor mieloide, e aí nós começamos a ver, né, associado aos exames, o caráter que tem os sintomas dos pacientes. Um exame extremamente importante hoje em dia para as leucemias é a imunofenotipagem. E ela serve tanto para as leucemias agudas quanto para a leucemia linfóide crônica, porque ela vai diferenciar os tipos celulares. Então é muito importante, porque às vezes até entre as leucemias agudas, a gente tem uma dificuldade de saber se é mieloide, se é linfóide, e às vezes nós temos também algum tipo de confusão entre a linfóide crônica e a linfóide aguda ou a mieloide aguda, tá? Apenas morfologia, porque as células se mostram de uma maneira muito diferente. As alterações genéticas são também importantíssimas, tanto as cromossômicas quanto as moleculares. Por isso que hoje em dia, além da gente observar esses cromossomas, que a gente já vai observar se tem alguma alteração que seja importante. Então, por exemplo, nós temos a translocação 1517, que ela é extremamente importante para um tipo de leucemia aguda, que é a leucemia promielocítica, que hoje em dia a gente começa a tratar, assim que a gente vê isso, no mesmo dia o paciente com um comprimidinho e salva a vida do paciente. Há 20 anos atrás, era a leucemia que realmente levava o paciente a óbito, porque ele começava a sangrar muito. E hoje em dia a gente já tem como tratar esse paciente, esses pacientes irem inclusive à cura. Da mesma maneira, quando nós vemos a translocação 922, que é típica das leucemias mieloide crônicas e de algumas linfóides agudas, a gente precisa fazer esse diagnóstico e já começar também a tratar o paciente. Então, nós já reconhecemos essas alterações. Os testes moleculares, desde 2022, a Organização Mundial de Saúde já está, então, trazendo para nós, embora eles tenham um valor um pouquinho mais elevado, mas eles servem para detectar mutações e também para dirigir a terapêutica e dar o prognóstico desses pacientes. Então, esses pacientes que têm a fusão BCR-ABL, né, eles são importantes para a gente saber que vai colocar mais alguma medicação nos pacientes de leucemia linfóide aguda, de leucemia mieloide aguda e faz o diagnóstico das leucemias mieloide crônicas. As alterações também que nós vamos observar no deleção do 17, do TP53, na leucemia linfóide crônicas, eles se revestem de um valor inestimável para a gente poder saber qual é o melhor tratamento do paciente. Claro que isso tem um impacto tecnológico, eles são de um valor mais elevado, infelizmente ainda não estão acessíveis para todos os pacientes, e isso engloba tanto pacientes do privado, pacientes que têm convênios, quanto pacientes do setor público. Mas ele realmente reduz os erros e elevam a precisão do diagnóstico para que a gente possa fazer o melhor tratamento para esses pacientes. E o que nós temos disponíveis? Nós temos a quimioterapia, que ela ainda existe para os pacientes. Nós ainda temos muitos pacientes que precisam fazer, ou por acesso, ou pelo tipo de leucemia mesmo que os pacientes têm. Então, nós vemos que pacientes jovens de leucemia mieloide aguda, pacientes de leucemia linfóide aguda, muitas vezes ainda precisam começar com a quimioterapia, o tratamento, mas já temos aliados como a terapia-alvo, que inclui os inibidores de tirosina quinase, que eles servem tanto para a gente fazer o tratamento da leucemia mieloide crônica, como da leucemia linfóide aguda. São proteínas diferentes, mas eles são extremamente importantes, são comprimidos que a gente trata. Os inibidores de Bruton quinase também, que nós utilizamos para leucemias linfóides crônicas, então, que mudou realmente, então, o desenvolvimento dessa doença, principalmente nas pessoas idosas, que não precisam ficar fazendo medicações que eram muito tóxicas e que não traziam um resultado tão importante, tá? Inclusive, hoje, nós já temos tratamentos que são longos
e nós temos tratamentos que são limitados, né? Então, é muito importante a gente saber o que tem o paciente para a gente poder decidir como melhor tratar. E alguns tratamentos que a gente já tem, então, em alterações moleculares específicas, como no FLT3 da leucemia mieloide aguda, que a gente já vai, então, indicar uma droga que seja importante, que seja alvo para aquela doença, como o gilteritinib. E isso, então, traz uma segurança maior para a gente e reduz os efeitos colaterais. A imunoterapia, então, nós usamos anticorpos monoclonais, como o próprio rituximab para as alterações de CD20. Hoje em dia já estamos usando os outros, como o blinatumomab para as leucemias linfóide agudas, que isso fazem com que haja um estímulo no sistema imune para combater as células leucêmicas. De uma maneira geral, o transplante de célula-tronco ainda é uma maneira da gente tentar curar os pacientes, tanto para aqueles que têm alto risco, quanto aqueles pacientes que têm recaída ou refratariedade à doença. Ainda para as leucemias, o transplante alogênico, o transplante de uma outra pessoa, é importante para que haja reconstituição do sistema hematopoético. Importante que a gente lembre que, embora a gente tenha todos os esforços para tratamento dos pacientes na primeira linha, no primeiro tratamento, esses pacientes podem recair. Esses pacientes podem ser refratários, ou seja, podem não responder ao tratamento e a gente tem um problema de acesso, tá? Então, inclusive a nossa Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, hoje em dia, está lutando muito para que o acesso a todos os pacientes, seja do público, seja do privado, seja igual. Então, são drogas mais caras, mas são drogas mais eficientes e que todos possam ser tratados da mesma maneira. Para que isso a gente consiga ter um maior número de pacientes. E curados, pacientes tratados, pacientes com uma boa qualidade de vida e pacientes com uma sobrevida maior. O transplante de medula, ele é muito importante e a gente sabe que pacientes até 50% transplantados, eles têm uma sobrevida maior e até a chance de cura do que pacientes que fazem somente a terapia convencional, a não ser que esses pacientes tenham fatores que sejam de bom prognóstico. Por exemplo, na leucemia mieloide aguda, se nós tivermos a inversão do 16, ele é um fator de bom prognóstico. E esse paciente pode, inclusive, ser tratado e até curado apenas fazendo quimioterapia. E caso ele recaia ou apareça uma outra alteração nele, ele possa ser, então, submetido a transplante de medula óssea. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma certa segurança de tratar o paciente com terapia convencional. Enquanto em outras situações a gente já vai procurando um doador para o paciente, seja que ele precise ou não. No início do tratamento, nós já fazemos a coleta do que nós chamamos de HLA, o sangue do paciente e dos possíveis doadores aparentados, para que a gente possa então ver se existe uma pessoa que, se houver realmente necessidade, esse paciente possa ser submetido ao transplante de medula óssea heterólogo ou alogênico, que nós chamamos. Qual o papel da sociedade? Então, é o apoio aos pacientes e familiares, então, com suporte de outras pessoas, né, que possam estar acompanhando, desde família, muitas vezes vizinhos, cuidadores e também de outros profissionais. Então, muito importante, além de ter o farmacêutico, que está junto, o psicólogo, o dentista, certo? Muitas vezes o terapeuta ocupacional, que estão do lado desses pacientes para que eles possam se sentir seguros com os efeitos da medicação que eles estão fazendo. As redes e associações, então a gente vê muito que pacientes que têm pessoas que apoiam, pessoas que lhe dão boas informações, eles estimulam os pacientes para que eles façam uma adesão ao tratamento muito melhor.
Temos evidências clínicas que essas abordagens multidisciplinares, eles reduzem os sintomas depressivos, né? E melhoram a resposta terapêutica, porque o paciente se sente acolhido, o paciente se sente mais entusiasmado até a conviver, né, durante um tempo com os efeitos colaterais, com as toxicidades que o tratamento traz para ele. Uma coisa importante também que nós temos é a educação aos familiares. Então, os familiares, eles devem conhecer para poder tratar bem esse paciente também, saber o que esse paciente precisa para escovar o dente, pacientes que às vezes precisam fazer barba, o que eles têm que utilizar, alimentação. Então, tudo isso é um cuidado diário que precisa ter e que as pessoas da família têm que estar ciente e têm que estar apoiando e dando segurança ao paciente que tem leucemia. Hoje em dia, nós temos muitos avanços, mas também muitos desafios nas pesquisas sobre as leucemias. Importante é a gente dizer que, assim, alguns casos realmente são difíceis e que a gente precisa ter um tratamento mais dirigido, mais cuidadoso, e alguns outros pacientes a gente já vai ter uma abordagem um pouquinho mais relaxada. Por quê? Às vezes é a mesma doença, por exemplo, pacientes ambos têm leucemia linfóide aguda, mas tem pacientes que são bem mais graves, mostrando a heterogeneidade tumoral desses pacientes, tá? E aqueles pacientes que têm resistência ao tratamento, ou por conta pessoal, ou por falta da doença mesmo, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Temos outras terapias e a gente já está vendo, principalmente para a leucemia linfóide aguda, os CAR-Ts, né? Algumas terapias, outras terapias genéticas que estão vindo aí, que são dirigidos, então, e personalizados para cada tipo de célula. Então, gente, hoje em dia está levando isso. No Brasil, nós temos hoje em dia um acesso aos ensaios clínicos que são muito importantes. Por quê? Os pacientes recebem a droga e esses pacientes se beneficiam desse tratamento, dando melhores evidências e estratégias para os pacientes poderem tratar. Então, nós vamos ver que existem pacientes, tanto do SUS quanto do privado, que entram em ensaios clínicos que muitas vezes a gente não tem acesso a essas drogas. E claro que precisa cada vez mais um investimento para que a gente possa fazer pesquisa clínica, certo, para esses pacientes e ter acesso a muitas medicações. Então, é muito, muito importante. De uma maneira geral, esse mês, então, de fevereiro, é importante que a gente faça essa conscientização, compreendendo o que é a leucemia, dando sempre informações. Pacientes que vão, né, procurar atendimentos ou pacientes que às vezes estão em casa, que ainda não tiveram oportunidade de procurar o atendimento, alguma pessoa que passa, veja que esse paciente precisa de uma informação, precisa de um atendimento mais rápido possível. Essa mobilização, então, cada vez mais, nós fazemos campanhas para que as pessoas se conscientizem e vejam. Então, outro dia, um paciente, ele está na cama, não quer se levantar, começou a sangrar. Poxa, esse paciente, a gente não tem nada o que fazer para ele. Será que não? Vamos ver se a gente não tem um tratamento para fazer para esse paciente. E muitas vezes a gente vê que essa fragilidade da doença se transforma quando nós começamos a tratar o paciente. O diagnóstico e o tratamento avançaram muito, trazendo, então, desfechos melhores, ou seja, resultados melhores. Então, às vezes, você está sentado, conversando com o paciente que diz assim, eu fui curado, eu fiz transplante de medula óssea e hoje em dia eu estou sem leucemia, já estou formando a minha família, já me formei na faculdade, etc. Importantíssimo a gente lembrar da doação. Não só da doação de sangue, mas também da doação de medula óssea, porque a nossa população é muito diferente. Então, às vezes, eu não tenho doador que é meu irmão ou que é da minha família, que é igual ao meu pai, mas eu tenho um outro voluntário que é muito parecido ou que é igual a mim, que pode fazer a medula.
Isso, o seu médico, o seu hematologista, junto com o transplantador de medula, vão decidir. Infelizmente, não somos nós que decidimos. Quem vai decidir é o seu tecido, que vai fazer, então, com que esses profissionais vejam qual é o melhor doador para você. Bem, chamamos a atenção, né, então, para os doadores, que a gente precisa cada vez mais ter doadores de medula e fazer essa compatibilidade do HLA. Então, não tem nada a ver com tipo sanguíneo e também não tem nada a ver com sexo. Muitas pessoas perguntam: ah, mas eu sou homem, vou doar para uma mulher. Ah, é uma criança que está fazendo a doação para adulto. Não, são células que nós vamos fazer e nós precisamos que eles sejam compatíveis nessa célula. Não tem importância se um é A positivo, se o outro é B negativo, tá? Bem, aqui em Belém, a gente já vai deixando, né, para saberem que o Hemopa, que é a Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará, é que realiza o cadastro desses doadores, tá? E esses doadores são colocados no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Voluntários de Medula Óssea. E muitas vezes esse já é colocado num banco de sangue internacional. E aí ficam todos disponíveis para aquele paciente que precisa. Com isso, eu deixo então esse recado. Também, assim, aconselho quem quiser, então, procurar também entrar no site da Abrale, que ela traz muitas informações para os pacientes que têm câncer de sangue, principalmente das leucemias, né? Observar que nós temos pessoas que, assim, não tem vergonha, não tem nada de estigma de pensar que tem leucemia linfóide crônica, como a Suzana Vieira, né? Como nós já tivemos o caso da blogueira que teve leucemia aguda e que colocou, então, para todo mundo ver. E dessa maneira, nós fazemos uma corrente do bem para que todos os pacientes possam ser tratados, que todos os pacientes tenham respostas satisfatórias. Aqui na UEPA nós temos professores, nós temos já um núcleo, né, que começou já a fazer também hematologia, e eu, então, deixo à disposição para qualquer informação procurar o nosso núcleo aqui.